Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Daniel Japiaçu mais uma vez, seu professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje, a nossa aula número 46, nós vamos falar sobre a propagação de calor, ou os métodos de transmitir calor. Antes de falarmos especificamente sobre os métodos, é conveniente nós relembrarmos o que é calor, né? O calor, ele é um tipo de energia, ou seja, é algo que pode realizar algum trabalho. Só que essa energia é uma energia que a gente chama de energia térmica e não existe, não existe algum corpo que possa absorver calor e ficar com este calor, ficar com essa energia. Por isso que a gente fala que o calor é uma energia térmica em trânsito. No caso, está sempre em movimento, né? Está sempre se propagando de um corpo para outro corpo, de um corpo para outro. Normalmente, né, isso acontece de maneira natural, de um corpo quente para um corpo frio, de um corpo quente para um corpo frio. O corpo frio e o corpo quente, aqui no nosso caso, não existe parâmetro para um corpo ser quente, isso é relativo. Qual é a relação? A relação entre os dois corpos. Um corpo de 120 graus Celsius pode ser o corpo frio se o outro ao qual ele está interagindo é um corpo de 200 graus Celsius, por exemplo. Ok? E existem três formas de transmitir calor, certo? Existem três formas. As formas, elas vão depender do contexto, formas de transmitir calor. Vai depender do contexto ao qual nós estamos analisando, né? Basicamente, em relação à formação da matéria. Por exemplo, se o corpo for um corpo sólido, normalmente a transmissão de calor através dos corpos sólidos é através da condução, certo? Se por acaso o corpo for um fluido é um líquido ou um gás, a transmissão de calor é através da convecção. E se por acaso nós estivermos falando de alguma transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, como por exemplo a luz, ondas eletromagnéticas. Se por acaso a transmissão de calor for através de ondas eletromagnéticas, como por exemplo a luz, não é? A transmissão de calor se dá por radiação. E agora vamos detalhar cada uma delas. Então vamos detalhar cada uma das formas de transmissão de calor, iniciando pela condução térmica que ocorre através dos sólidos. Ok? A condução térmica é uma transmissão de calor de molécula para molécula. A gente sabe que nos sólidos, nos corpos sólidos, as moléculas elas estão muito juntas em relação aos outros aos outros tipos de matéria, seja o líquido, seja o vapor, né? A molécula está muito junta uma da outra. E a temperatura, por causa do calor recebido ou por causa do calor perdido, a temperatura faz com que essa molécula vibre de um lado para o outro. Essa vibração ela é transmitida para a molécula seguinte, né? Então, é uma vibração que é transmitida de molécula para molécula, né? Tem aqui a molécula A que está super agitada, tem aqui a molécula seguinte que vai ter uma agitação menor, e aqui é outra molécula que vai ter uma agitação menor ainda, e esse calor ele é transmitido, né, através desse fluxo, né? Através desse fluxo aqui.
da temperatura maior para a temperatura menor. E existe uma lei chamada Lei de Fourier que descreve matematicamente como é que isso acontece. O que é que ele diz? Digamos que a gente tem aqui um ponto, uma barra de ferro, por exemplo, que está, esse ponto A aqui, está uma temperatura 1, a temperatura 1, ela é maior do que a temperatura 2. Isso quer dizer que vai ter um fluxo de calor nessa direção, né? Vai ter um fluxo de calor que a gente representa por essa letra grega aqui, o φ. Vai ter um fluxo de calor. E essa lei de Fourier, ela nos descreve como é que a gente calcula esse fluxo de calor no sólido, certo? Vai depender do tamanho dessa área aqui. Aqui, ó, na frente tem uma areazinha, né? Tem uma área A calculada em metros quadrados. Aqui, desse ponto até esse ponto, tem um comprimentozinho L, que a gente calcula em metro. Né? E tem essas temperaturas T1 e T2 que a gente pode calcular em graus Celsius, em Kelvin. Ele percebeu o seguinte, que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional a essa área de abertura aí, certo? E também proporcional à diferença das temperaturas. Quanto maior essa diferença de temperatura, é maior será o fluxo de calor. E é inversamente proporcional ao comprimento, né? Quanto maior for essa distância, entre aspas, que o calor precisa percorrer, a gente não fala assim que o calor percorre uma distância porque o calor não é um objeto, né? Mas essa distância que o calor vai ter que passar, ter que atravessar, quanto maior essa distância, menor vai ser o fluxo. E ele percebeu também, a gente vai colocar aqui uma constante na frente, ela depende do material ao qual o calor está sendo transmitido. A gente vê, por exemplo, que algo de metal conduz o calor muito mais fácil do que algo de madeira. Né? Quando você tem uma barra de madeira, vai, por exemplo, mexer numa fogueira. A barra de madeira pega fogo na extremidade, mas o calor não é transmitido para sua mão. É seguro, você não vai se queimar. Mas se você fica mexendo na fogueira com uma barra de ferro por muito tempo, vai chegar um momento em que o calor vai atingir a sua mão e você se queima. Né? Essa letra K, que representa o material, a gente chama de condutividade térmica. Condutividade térmica, que depende do material, né? Normalmente os metais têm uma condutividade térmica maior do que plástico, borracha, por exemplo. Condutividade térmica. É assim que a gente chama essa letra K aí representada. Agora vamos falar sobre a convecção térmica. Bom, falando aqui sobre a convecção térmica, que lembrando, ela ocorre basicamente nos fluidos, né? É a forma que os fluidos possuem para fazer a transmissão de calor. E basicamente a grandeza que vai definir como é que isso acontece é a densidade. O que é que ocorre? Uma molécula de maior temperatura, as moléculas mais quentes, as moléculas quentes, elas são mais leves. Elas são mais leves. O que quer dizer? As moléculas frias elas vão ser colocadas para a parte de baixo dos objetos ao qual o fluido está contido e as moléculas mais quentes vão começar a subir. O que acontece aqui dentro da panela, como nós estamos vendo aqui? A molécula de água que está aqui mais próximo da chama, ela se aquece e sobe. Só que aqui em cima havia uma molécula, né, que vai estar ocupando o lugar da molécula quente. Então a molécula quente vai empurrar a molécula que está em cima e ela vai descer. Só que essa molécula que desceu vai estar mais próximo da chama e vai aquecer.
a molécula que subiu vai estar mais distante da chama, vai esfriar. Então, a que desceu vai voltar a subir, a que subiu vai voltar a descer e vai criar essa rede de convecção aqui dentro da panela. Aqui mais para baixo tem uma geladeira. Normalmente aqui em cima da geladeira tem o congelador, né? Normalmente o motor da geladeira fica aqui em cima e a gente pode observar que dentro da geladeira tem aquelas prateleiras que são gradeadas, né? Elas são vazadas, elas têm um espaço para que o ar possa se mexer dentro dela. Acontece algo semelhante dentro da geladeira em relação ao que acontece também na panela, né? Aqui a molécula que está mais próxima do congelador esfria, vai ser colocada para baixo. Aqui está mais embaixo, está mais quente, vai subir, né? E vai criar essa rede de convecção dentro da geladeira. É muito comum a gente ver dentro das salas, né, dos quartos, a gente instalar um ar-condicionado na parte de cima, né? Tem aqui um ar-condicionado aqui na parte de cima. Por quê? Porque o ar frio ele vai ser jogado para fora do ar-condicionado, só que esse ar frio vai descer. O que acontece com o ar que está aqui embaixo? Ele vai subir. Quando esse ar que está aqui embaixo subir, vai entrar em contato com o ar frio que sai do ar-condicionado e vai descer e vai criar também dentro da sala essa rede de convecção que vai existir e enquanto essa diferença de temperatura entre os fluidos ocorrer, essa rede de convecção vai continuar. E por fim, falando a última forma de transmitir calor através da radiação térmica, em que o calor é transmitido pelas ondas eletromagnéticas, né? Por exemplo, a luz. Aqui eu tentei desenhar uma fogueira, né? Que é muito comum, uma fogueira, uma lareira, né? Muito comum em países ou em locais que faz frio no inverno, a pessoa tem uma lareira em casa, tem uma lareira na sala, né? E fica bem confortável. E uma das formas de você conseguir receber mais calor da lareira é se aproximar de onde você está sendo iluminado, né? A luz da lareira transmite calor até você, né? A luz da lareira transmite calor até você. O sol, para nossa sorte, né, transmite luz e transmite calor para a gente, né? É o sol que aquece a Terra, né? É por causa do Sol que a gente sobrevive, né? A distância do Sol entre o Sol e a Terra é perfeitamente feita para que a gente possa sobreviver, né? Faz com que a temperatura na Terra seja suficientemente confortável para que a gente possa ter uma vida como a gente tem hoje, né? E essa transmissão de calor ocorre através da luz do Sol, né? Se você, por exemplo, quiser se bronzear, né? Faz muito sentido quando você quer se bronzear, você ficar exposto ou exposta ao sol, né? Você se expõe ao sol e isso faz com que você consiga pegar aquela cozinha, etc. Obviamente que é saudável que você utilize uma proteção, um bloqueador, né? Para que você consiga, enfim, não ficar com a pele mais confortável depois de você ir à praia ou depois de você ir para um local em que você vai fazer o seu bronzeamento. É importante também salientar o seguinte, né? É muito comum, principalmente nos locais em que a praia, a gente só usar o bloqueador solar quando a gente vai à praia. Só que é importante a gente se proteger do sol diariamente, não é? É importante que muitas vezes se a gente vai ficar muito tempo exposto ao sol na rua, vai fazer uma caminhada, alguma coisa assim, é importante que a gente passe um bloqueador solar nas partes em que a gente não está cobrindo o nosso corpo, porque a potência do sol é a mesma, seja na praia, seja em qualquer outro lugar, né? Há muitos casos de câncer de pele em locais que a pessoa sequer tem praia para ir. É importante tomar cuidado com isso. E existe uma relação matemática definida por Stefan Boltzmann,
que ele percebeu o seguinte: existe um fluxo de calor emitida por um corpo por causa da temperatura ao qual ele está. Talvez você tenha percebido alguma vez que quando uma pessoa está com febre, quando a pessoa está com febre, a gente chega perto dela, muitas vezes a gente, sem tocar nela, consegue sentir o calor que ela está transmitindo. Isso porque a temperatura corporal dessa pessoa está maior do que o normal, né? Aí ele percebeu o seguinte, que o fluxo de calor emitido por qualquer corpo depende da temperatura. Se por acaso esse corpo for um corpo negro, essa emissão vai ser máxima, né? Ele percebeu que um corpo negro é um corpo perfeito para emitir calor. Essa emissão vai ser máxima. Essa letra A representa a área, o T representa a temperatura em Kelvin, ok? E essa letra grega aqui, sigma, representa o que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts por metros quadrados Kelvin. Obviamente que nem todos os corpos, que a minoria, né, a menor parte dos corpos representam um corpo negro perfeito para a emissão. Então ele percebeu que quando o corpo não é um corpo negro, a fórmula não muda, só que a gente coloca um fator na frente que é conhecido como emissividade, né? É uma propriedade radiante, é a emissividade. Essa emissividade indica o seguinte: ela é um valor que vai entre 0 e 1. Se a emissividade, por exemplo, né, colocar aqui um exemplo, se a emissividade for de 0,75, isso indica que esse corpo emite 75% do calor que um corpo negro emitiria nessas mesmas condições, do calor de um corpo negro, ok? Nessas mesmas condições. É interessante a gente perceber que a radiação ela não ocorre apenas com a luz, né? A radiação ela acontece com qualquer corpo que consegue emitir onda eletromagnética. O nosso corpo, por exemplo, emite infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética que tem um poder de emissão de calor muito grande, diga-se de passagem. E outra coisa interessante, que é um dos problemas em relação à física moderna, que a gente vai ver um pouquinho mais ao futuro, né? Que quando a gente chega em frequências muito altas, em ondas eletromagnéticas de frequência muito alta, essa emissão de calor ela diminui. O raio-x, por exemplo, é uma frequência altíssima e a condição dele conseguir emitir calor vai diminuindo, né? Interessante. E o infravermelho tem uma frequência menor, no caso tem um poder energético de penetração menor do que o raio-x, só que ele emite mais calor do que o raio-x. É uma das coisas interessantes em relação à natureza. Então, essa foi a nossa aula sobre a transmissão e propagação de calor. Peço que você deixe seu like, peço que você comente, deixe aqui a sua dúvida, se inscreve no canal e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um grande abraço.